Você já imaginou descobrir que a mulher da sua vida, mãe dos seus filhos, a pessoa em quem você mais confiava no mundo, estava grávida de 5 meses e radiante de felicidade? Só que o pai do bebê não era você. Era seu próprio filho de 19 anos. E que quando você confrontou ela sobre isso, descobriu que não foi acidente, não foi momento de fraqueza, não foi nada do que sua mente desesperada tentava racionalizar para diminuir a dor. Foi vingança pura, calculada, friamente planejada para te destruir da forma mais sádica possível. O Daniel, engenheiro de 42 anos, viveu esse pesadelo que vai além de qualquer traição que vocês já ouviram. Por 20 anos construiu uma família que achava perfeita. Criou um enteado como se fosse sangue do seu sangue. Trabalhou 14 horas por dia para dar o melhor para quem amava. Mas quando a verdade veio à tona através de um teste de DNA que ele jamais imaginou fazer, descobriu que havia se tornado avô aos 42 anos, vítima de um esquema diabólico que sua esposa executou durante 2 anos inteiros. A propósito, me conta nos comentários onde vocês estão ouvindo essa história. No trabalho, na academia, no trânsito. Quero saber onde vocês acompanham essas histórias que mostram até onde a maldade feminina consegue chegar quando uma mulher decide destruir um homem que só fez bem para ela. Prepare-se para conhecer a história mais perturbadora que já contei neste canal, porque quando você descobrir os motivos que levaram Carla a seduzir seu próprio enteado para engravidar dele, vai questionar tudo o que acreditava saber sobre a natureza humana. Daniel Oliveira sempre acreditou que homens de verdade constroem impérios com as próprias mãos e protegem suas famílias como leões protegem suas crias. Aos 42 anos, esse engenheiro civil havia realizado todos os sonhos que um homem brasileiro pode ter. Empresa próspera, casa em condomínio fechado, 2 carros na garagem, filhos estudando nas melhores escolas particulares da cidade. Mas o que mais enchia seu peito de orgulho era saber que construiu essa vida também para Gabriel, o filho que Carla trouxe de um relacionamento anterior e que ele criou desde os 2 anos de idade como se fosse seu próprio sangue. Gabriel agora tinha 19 anos, cursava Direito numa universidade particular que Daniel pagava religiosamente, dirigia um Civic que Daniel comprou no aniversário de 18 anos do garoto. Para Daniel, não existia diferença entre Gabriel e seus filhos biológicos, Laura de 16 e Pedro de 12. Era uma família unida, harmoniosa, invejável aos olhos de qualquer vizinho que observasse os churrascos de domingo na varanda, as viagens de férias para a praia, os jantares onde todos conversavam e riam juntos. Carla era o tipo de mulher que fazia outros homens sentirem inveja de Daniel. Aos 38 anos, mantinha a beleza que o conquistou há 2 décadas. Sempre elegante, sempre carinhosa, sempre presente em todos os momentos importantes da família. Exercia a profissão de psicóloga algumas horas por dia, mais por realização pessoal que por necessidade financeira, já que Daniel ganhava o suficiente para sustentar confortavelmente todos eles. Era a definição perfeita da esposa que qualquer homem sonha ter. A rotina da família Oliveira funcionava como um relógio suíço. Daniel saía para trabalhar às 6h30, encontrava a casa organizada quando voltava às 19 horas. Carla sempre com aquele sorriso que o apaixonou no primeiro encontro, as crianças com lições feitas, Gabriel estudando ou trabalhando no escritório de advocacia onde fazia estágio. Jantares em família, conversas sobre o dia de cada um, planos para o futuro, discussões saudáveis sobre investimentos e educação dos filhos. Durante 20 anos, Daniel teve a certeza absoluta de que havia acertado na escolha da esposa. Carla nunca deu motivos para desconfiança, nunca foi de sair com amigas, nunca demonstrou interesse por outros homens, sempre foi dedicada exclusivamente à família. Era daquelas mulheres raras que outros maridos apontavam como exemplo. Olha como a Carla cuida bem da família, como ela é companheira, como vocês têm uma relação sólida. O primeiro sinal de que algo estava diferente apareceu há 6 meses, quando Carla começou a demonstrar uma felicidade inexplicável. Não era a alegria normal de uma mulher realizada, era algo mais profundo, mais radiante, como se ela guardasse um segredo maravilhoso que a deixava em estado de euforia constante.
Estou numa fase muito boa da minha vida, ela explicava quando Daniel comentava sobre a mudança. Me sinto renovada, plena, como se estivesse vivendo o melhor momento de todos esses anos. Daniel interpretou essa transformação como sinal positivo. Talvez fosse a maturidade chegando, a satisfação de ver os filhos crescendo bem, a estabilidade financeira que finalmente permitia relaxar e curtir a vida. Carla estava mais carinhosa com ele, mais presente com as crianças, mais envolvida nos projetos familiares. Parecia a esposa perfeita, atingindo seu auge de perfeição. A segunda mudança que Daniel notou foi na relação entre Carla e Gabriel. Sempre foi uma madrasta exemplar, tratando o enteado com carinho maternal, orientando-o nos estudos, apoiando suas decisões de carreira. Mas nos últimos meses, ela demonstrava um cuidado excessivo com o rapaz. Preparava pratos especiais que ele gostava, perguntava detalhadamente sobre sua rotina na faculdade, demonstrava preocupação maternal que Daniel achava tocante, mas que começava a parecer exagerada. Que bom ver como você se dedica ao Gabriel, Daniel comentava admirado. Não é toda madrasta que trata enteado com tanto carinho. Ele tem sorte de ter você como mãe. Carla sorria de uma forma estranha quando ele fazia esses elogios, como se soubesse algo que Daniel não sabia, como se guardasse um segredo que ele não conseguia decifrar. Foi numa manhã de quinta-feira, 15 de março, que a vida perfeita de Daniel começou a desmoronar. Carla acordou passando mal, com náuseas e vômitos que ela inicialmente atribuiu a uma intoxicação alimentar. Deve ter sido aquela salada do restaurante japonês ontem, ela murmurou enquanto Daniel a amparava no banheiro. Mas quando os enjoos persistiram pelos 3 dias seguintes, ela resolveu procurar um médico. Daniel estava numa reunião de obra quando recebeu a ligação que mudaria sua vida para sempre. Era Carla com a voz embargada de emoção, trêmula de uma forma que ele nunca havia escutado antes. Daniel, preciso te contar uma coisa. Não sei como vai reagir, mas estou grávida. O silêncio na linha durou alguns segundos eternos. Aos 42 e 38 anos, respectivamente, eles não planejavam ter mais filhos. Pedro já tinha 12 anos. Eles achavam que a fase de bebês havia terminado definitivamente. Grávida? Daniel repetiu, tentando processar a informação. Tem certeza? Fizemos exames. A voz de Carla no telefone tinha uma qualidade estranha, uma mistura de nervosismo e algo que Daniel não conseguia identificar. Fiz 3 testes de farmácia, todos positivos. Marquei consulta com ginecologista para amanhã para confirmar e ver quantas semanas tenho. Naquela noite, Daniel tentou demonstrar entusiasmo pela gravidez inesperada. Conversaram sobre logística da casa, preparativos necessários, como contariam para as crianças. Carla parecia estranhamente evasiva quando ele falava sobre planos futuros, como se sua mente estivesse em outro lugar, como se ela soubesse algo fundamental que ele desconhecia completamente. A consulta médica confirmou. Carla estava grávida de 11 semanas. Daniel fez os cálculos mentalmente. O bebê havia sido concebido em dezembro, durante as férias de fim de ano que passaram na casa de praia. Fazia sentido temporalmente. Mas alguma coisa no fundo do seu peito incomodava, sem que ele conseguisse identificar exatamente o que. A reação das crianças à notícia foi mista. Laura, aos 16 anos, achou estranho ter irmão bebê nessa idade. Pedro ficou empolgado com a ideia de ser irmão mais velho. Gabriel demonstrou um nervosismo que Daniel interpretou como preocupação normal de filho mais velho que não quer ser esquecido com a chegada do novo bebê. Vai ser legal ter um bebê em casa novamente, Daniel disse para Gabriel numa conversa particular. Você vai ser o irmão mais velho, vai poder ensinar muitas coisas para ele, vai ver como é gratificante. Gabriel desconversou rapidamente, mudando de assunto de forma abrupta que Daniel achou estranha, mas não deu maior importância. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional para Daniel. Carla vivia num estado de euforia permanente que ele nunca havia visto em nenhuma das gravidezes anteriores. Ela parecia mais bonita, mais radiante, mais feliz do que jamais estivera em 2 décadas de relacionamento. Essa gravidez está sendo especial, ela dizia constantemente. Me sinto diferente, mais realizada,
como se esse bebê fosse exatamente o que estava faltando na minha vida. Daniel trabalhava com dedicação redobrada para preparar a chegada do quarto filho. Reforma do quarto que seria do bebê, compra de berço e enxoval, planejamento financeiro para mais uma boca para alimentar e educar. Aos 42 anos, recomeçar a fase de fraldas e mamadeiras não era exatamente o que sonhara, mas se Carla estava feliz, ele também estaria. Foram 5 meses de preparativos intensos, até que uma conversa casual com o pediatra dos filhos plantou a primeira semente de dúvida na mente de Daniel. Durante consulta de rotina de Pedro, doutor, Marcelo comentou sobre genética familiar e a importância de conhecer histórico médico dos pais biológicos para prevenir doenças hereditárias. No caso do bebê que está chegando, vocês têm histórico completo dos 2 lados da família, né? Perguntou inocentemente. É importante para acompanharmos possíveis predisposições genéticas. Daniel confirmou que sim, mas saindo do consultório começou a pensar numa questão que nunca havia passado pela cabeça. Há quanto tempo não faziam exames para verificar sua fertilidade? Naquela noite, numa conversa aparentemente casual, Daniel perguntou para Carla se ela havia comentado com o ginecologista sobre eles não terem engravidado nos últimos 12 anos, apesar de não usarem métodos contraceptivos rigorosos. O médico achou normal? Não sugeriu investigar se houve mudanças na nossa fertilidade? A reação de Carla foi desproporcional à pergunta. Ela ficou nervosa, gaguejou, desconversou, mudou de assunto rapidamente. Pela primeira vez em 20 anos de relacionamento, Daniel teve a sensação de que sua esposa estava escondendo algo fundamental dele. Uma sensação gelada tomou conta do estômago, um pressentimento que ele tentou ignorar, mas que não conseguia tirar da cabeça. Foi então que Daniel tomou a decisão que mudaria tudo. Faria um teste de fertilidade discretamente, apenas para tirar a dúvida da cabeça. Se tudo estivesse normal, esqueceria aquela paranoia absurda e voltaria a curtir a gravidez da esposa. Se houvesse algum problema, pelo menos saberia lidar com a situação de forma madura. O resultado dos exames chegou numa segunda-feira cinzenta de agosto. Daniel abriu o envelope no carro, no estacionamento da clínica, sem imaginar que sua vida estava prestes a se transformar no inferno mais absoluto que um homem pode viver. As palavras no papel dançaram diante dos seus olhos. Azoospermia total. Paciente apresenta ausência completa de espermatozoides, condição irreversível há pelo menos 15 anos. Daniel leu e releu o laudo médico, tentando encontrar algum erro, alguma interpretação alternativa, qualquer coisa que não fosse a realidade devastadora que estava diante dele. Há 15 anos, ele era estéril. Há 15 anos, não podia ter filhos. Pedro, seu filho de 12 anos, não era seu filho biológico. O bebê que Carla esperava não era seu filho biológico. Carla sabia disso e havia escondido dele durante todos esses anos, permitindo que ele acreditasse ser pai de crianças que não eram suas. Sentado naquele carro no estacionamento da clínica, Daniel chorou como não chorava desde criança. Não era apenas traição, era a descoberta de que sua vida inteira havia sido uma mentira elaborada, construída e mantida pela pessoa em quem mais confiava no mundo. A descoberta da esterilidade transformou Daniel num homem diferente. Durante 3 dias inteiros, ele fingiu normalidade em casa, enquanto sua mente processava a informação devastadora que acabara de receber. Olhava para Carla preparando o jantar com aquela barriga de 5 meses e sentia uma mistura de náusea, raiva e desespero que nunca experimentara na vida. Olhava para Pedro brincando videogame e se perguntava quem era o verdadeiro pai do menino que criara como filho durante 12 anos. Vocês homens que estão ouvindo isso, conseguem imaginar a sensação de descobrir que sua vida inteira foi construída sobre mentiras? Que a mulher que dividiu a cama com vocês por 2 décadas escondeu segredos que destruiriam qualquer homem? Deixem nos comentários uma palavra de apoio para o Daniel, porque o que ele estava prestes a descobrir ia muito além da traição comum. Durante aqueles 3 dias de inferno mental, Daniel observou Carla com olhos completamente novos. Cada gesto carinhoso dela parecia falso.
Cada sorriso parecia calculado. Cada palavra sobre o bebê que esperavam soava como mentira elaborada. Ela continuava radiante, falando sobre preparativos para o quarto, sonhando alto sobre como seria ter um bebê depois de tantos anos, e Daniel se perguntava como ela conseguia mentir com tanta naturalidade. A primeira pista sobre a verdadeira natureza da situação veio numa quinta-feira à noite, quando Daniel fingiu estar dormindo e observou Carla pelo canto do olho. Ela checava o celular obsessivamente, sorria para a tela como uma adolescente apaixonada, digitava mensagens longas com uma intimidade que jamais demonstrara ao conversar com amigas ou familiares. Aquela não era a linguagem corporal de uma mulher conversando casualmente. Era de alguém mantendo um relacionamento amoroso intenso. Foi então que Daniel tomou a decisão mais difícil dos 20 anos de casamento. Investigaria discretamente a vida da própria esposa. Instalou um aplicativo de rastreamento no celular dela, colocou microgravadores estratégicos pela casa, contratou um detetive particular. Se Carla queria brincar de mentirosa profissional, descobriria que subestimou completamente a inteligência do homem que tentara enganar. A primeira revelação chocante veio 48 horas depois, através do relatório do detetive. Carla não estava tendo um caso comum com algum desconhecido. Os registros de localização do celular mostravam um padrão perturbador. Ela passava horas na própria casa durante os horários em que Daniel trabalhava, mas sempre acompanhada por outra pessoa cujo celular também estava sendo rastreado. Senhor Daniel, o detetive Carlos explicou durante a reunião reservada. Sua esposa mantém encontros regulares em sua residência 3 vezes por semana, sempre no período da tarde. O celular da outra pessoa envolvida está registrado no nome de Gabriel Oliveira. Seria algum parente? Daniel sentiu o mundo desabar novamente. Gabriel Oliveira era seu enteado. O garoto de 19 anos que ele criara desde pequeno, que sustentava na faculdade, que considerava filho do próprio sangue. Carla não estava apenas traindo o casamento, estava abusando sexualmente do próprio enteado, transformando a casa de Daniel num cenário de incesto. Tem certeza absoluta dessa informação? Daniel perguntou com a voz embargada. Pode haver algum engano nos dados? Mas Carlos confirmou com evidências técnicas irrefutáveis. Carla e Gabriel mantinham encontros íntimos regulares há pelo menos 6 meses, sempre quando Daniel estava trabalhando, sempre na casa que Daniel pagava, sempre na cama que Daniel dividia com ela. O aspecto mais nauseante da descoberta era perceber que Carla havia planejado sistematicamente seduzir Gabriel. O garoto não era um predador. Era uma vítima de manipulação psicológica elaborada. Carla usara a posição de madrasta, a confiança que Gabriel depositava nela, a intimidade familiar para transformá-lo em amante. Era abuso de poder disfarçado de romance. Daniel passou a madrugada inteira revisando mentalmente os últimos meses, procurando sinais que havia perdido. O cuidado excessivo de Carla com Gabriel, as conversas particulares que eles mantinham, a forma como ela se vestia quando sabia que o garoto estaria em casa, as carícias maternais que agora ganhavam conotação completamente diferente. Tudo fazia sentido de uma forma perturbadora. A segunda descoberta veio através das gravações que Daniel havia instalado na sala de estar. Numa terça-feira qualquer, enquanto ele atendia clientes no escritório, Carla seduziu Gabriel de forma calculada e predatória. Você está virando um homem lindo, ela disse com voz sedutora que Daniel nunca havia escutado. Qualquer mulher ficaria louca por você. Até eu fico imaginando como seria. Gabriel tentou resistir inicialmente. Carla, você é mulher do meu padrasto. Isso não é certo. Mas ela continuou a manipulação psicológica com maestria de predadora sexual experiente. Seu padrasto nunca precisa saber, e além do mais não somos parentes de sangue. Não há nada de errado em 2 adultos se atraírem mutuamente. Escutando aquela gravação, Daniel compreendeu que Carla havia estudado as vulnerabilidades de Gabriel, jovem inexperiente, inseguro, carente de validação feminina, e as explorou sistematicamente. Ela não seduziu um homem adulto, manipulou um garoto que havia como figura maternal
e de confiança. O que mais chocou Daniel foi descobrir que Carla falava sobre ele durante os encontros com Gabriel. Seu padrasto é um homem bom, mas não me satisfaz como mulher, ela confessou numa das gravações. Você é jovem, tem energia, me faz sentir desejada de um jeito que ele nunca conseguiu. Ela usava Daniel como comparação para validar a masculinidade de Gabriel, criando uma dinâmica doentia onde traí-lo se tornava prova de virilidade. A descoberta mais devastadora veio quando Daniel percebeu que o relacionamento entre Carla e Gabriel havia começado exatamente no período em que ela engravidou. O bebê que ela esperava não era fruto de paixão descontrolada, era resultado de estratégia calculada para engravidar do enteado e fazer Daniel acreditar ser o pai. Carla havia planejado tudo meticulosamente. Sabia da esterilidade de Daniel há anos. Provavelmente descobrira através de exames médicos que ele nunca vira e usou essa informação para enganá-lo. Seduziu Gabriel especificamente para engravidar dele. Depois fingiu surpresa quando descobriu a gravidez, sabendo que Daniel jamais desconfiaria da paternidade. O nível de premeditação e crueldade do plano deixou Daniel fisicamente doente. Carla não apenas traiu o casamento, orquestrou uma operação de manipulação familiar que duraria décadas. O bebê que nasceria seria tecnicamente neto de Daniel, mas ele o criaria como filho, sem saber que era avô aos 42 anos. A motivação por trás do plano diabólico de Carla se revelou através de conversas gravadas onde ela desabafava com Gabriel. Seu padrasto acha que manda em tudo nesta casa, ela confidenciava. Acha que porque paga as contas pode controlar minha vida. Quero mostrar para ele que sou eu quem mando aqui. Esse bebê vai ser minha garantia de que ele nunca mais vai me desrespeitar. Daniel percebeu que Carla via a gravidez como arma de poder dentro do relacionamento. Ela havia engravidado do enteado para ter controle emocional e financeiro absoluto sobre Daniel. Com um bebê para criar, ele jamais pensaria em divórcio. Trabalharia ainda mais para sustentar mais uma criança. Se tornaria escravo emocional e financeiro da própria esposa. A crueldade do plano ia além da traição sexual. Carla estava usando Gabriel como reprodutor, manipulando-o psicologicamente para que se sentisse especial e escolhido, quando na verdade era apenas instrumento para engravidar dela. O garoto acreditava estar vivendo um romance proibido, sem perceber que era peça num jogo onde Daniel era o alvo principal. O aspecto mais perturbador era que Carla continuava sendo carinhosa com Daniel, demonstrando afeto genuíno pelos momentos íntimos que dividiam, mantendo a fachada de esposa apaixonada enquanto planejava sua humilhação sistemática. Era sociopatia emocional de nível clínico, capacidade de mentir, manipular e destruir sem demonstrar remorso. Durante 2 semanas, Daniel acumulou evidências suficientes para destruir Carla em qualquer tribunal do país. Tinha gravações, fotografias, registros de celular, até mesmo exames médicos que comprovavam sua esterilidade há 15 anos. Mas sabia que expor tudo imediatamente não seria vingança suficiente para o nível de maldade que havia descoberto. Carla havia planejado sua humilhação durante meses. Daniel planejaria a vingança dela durante o tempo que fosse necessário. Se ela queria brincar de manipuladora profissional, descobriria que escolheu o homem errado para tentar destruir. A guerra havia sido declarada, mas apenas um dos lados sabia que a batalha estava acontecendo. Olhando para Carla preparar o jantar naquela sexta-feira, com a barriga de 6 meses estufada do neto que ele criaria como filho, Daniel sorriu pela primeira vez em semanas. Não era sorriso de felicidade, era de um homem que descobrira ser subestimado pela pessoa errada e estava prestes a mostrar do que era capaz quando provocado além dos limites da decência humana. Daniel sabia que precisava ver com os próprios olhos a extensão da traição que descobrira, através das gravações e relatórios do detetive. Durante 2 semanas, estudou a rotina de Carla e Gabriel, mapeou os horários dos encontros íntimos, identificou o padrão que eles seguiam religiosamente. Toda terça e quinta-feira, às 14h30, enquanto ele atendia clientes no escritório, sua casa se transformava no cenário de um incesto que destruiria qualquer estrutura familiar.
Na terça-feira, 3 de setembro, Daniel cancelou todos os compromissos da tarde e voltou para casa mais cedo, preparado para flagrar pessoalmente a traição mais nojenta que um homem pode presenciar. Estacionou o carro 3 quarteirões antes da sua rua, caminhou discretamente até a casa, usou a chave dos fundos para entrar silenciosamente. O que viu na sala de estar confirmou seus piores pesadelos de uma forma que nenhum relatório conseguiria transmitir. Carla estava seminua no sofá, usando apenas a lingerie cara que Daniel havia comprado no último aniversário de casamento. Gabriel, sem camisa, ajoelhado entre as pernas dela, beijava a barriga de 6 meses, onde crescia o bebê que seria tecnicamente seu filho, mas que Daniel criaria como neto sem saber. A cena tinha uma intimidade obscena, uma naturalidade que revelava meses de prática, uma cumplicidade sexual que ia muito além de encontros casuais. Vocês homens que estão me ouvindo, conseguem imaginar a dor de flagrar a própria esposa transando com alguém que vocês consideram filho e descobrir que não é caso isolado, mas relacionamento amoroso estabelecido há meses? Deixem uma palavra de apoio nos comentários para homens que viveram situações similares de traição familiar. Essa barriga linda, carregando nosso bebê, Gabriel murmurava, beijando o umbigo de Carla. Não vejo a hora dele nascer para sermos uma família de verdade. As palavras atingiram Daniel como facadas no peito. Gabriel falava sobre formar família com Carla, excluindo completamente o homem que os sustentava financeiramente, que pagava a faculdade dele, que criara ele desde criança. Carla respondia com carícias no cabelo do rapaz, tratando-o com ternura maternal pervertida em sedução sexual. Você vai ser um pai maravilhoso, meu amor. Muito melhor que ele jamais foi com as crianças. Ela se referia a Daniel como ele, desvalorizando 20 anos de paternidade dedicada, reduzindo-o à terceira pessoa irrelevante na própria casa. Daniel filmou discretamente durante 5 minutos, acumulando evidências que seriam devastadoras em qualquer tribunal. Mas o que mais o chocou não foi o ato sexual em si. Foi perceber que Carla e Gabriel se comportavam como casal apaixonado, planejando o futuro juntos, demonstrando cumplicidade emocional que ia muito além da atração física. Depois que o bebê nascer, vamos ter que contar a verdade para ele. Gabriel sussurrou no ouvido de Carla. Não aguento mais fingir que é só sexo, quero assumir nosso relacionamento publicamente. A resposta dela revelou o nível de manipulação que Daniel ainda não havia compreendido completamente. Paciência, meu amor. Primeiro preciso garantir que ele aceite o bebê como filho dele. Depois, quando estivermos seguros financeiramente, podemos pensar em outras possibilidades. Carla falava sobre Daniel como peça num jogo de xadrez, calculando movimentos futuros, planejando como extrair o máximo benefício antes de descartá-lo. A descoberta mais nauseante veio quando Daniel percebeu que eles transavam na mesma cama que ele dividia com Carla todas as noites. As marcas no lençol, o cheiro diferente no quarto, a forma como ela reorganizava os travesseiros, tudo fazia sentido agora de uma maneira revoltante. Carla recebia Gabriel na cama conjugal. Depois dormia ao lado de Daniel como se nada houvesse acontecido. Daniel saiu de casa sem ser percebido. Dirigiu até um estacionamento isolado e chorou como não chorava desde a morte do pai. Não eram apenas lágrimas de tristeza. Eram de raiva, humilhação, revolta contra a crueldade sistemática que descobrira. 20 anos de casamento, 3 filhos criados, vida inteira dedicada a uma mulher que o via como otário útil para bancar seus caprichos. O aspecto mais doloroso era perceber que Gabriel, o menino que Daniel criara como filho, participava conscientemente da humilhação. Não era vítima inocente de manipulação, era cúmplice ativo num esquema para enganar o homem que sempre o tratou com amor paternal. A traição tinha dupla autoria, dupla responsabilidade, dupla maldade. Naquela noite, Daniel jantou em família fingindo normalidade, observando Carla e Gabriel trocarem olhares cúmplices, comunicarem-se através de códigos que ele finalmente conseguia decifrar. Eram amantes disfarçados de madrasta e enteado,
Atores representando papéis familiares enquanto planejavam destruir o homem que sustentava ambos. A vingança que Daniel começou a planejar naquela noite seria proporcional ao nível de maldade que havia descoberto. Se Carla e Gabriel queriam brincar de família secreta às suas custas, descobririam que haviam subestimado completamente a inteligência e determinação do homem que tentaram fazer de idiota. Depois de flagrar Carla e Gabriel em casa, Daniel sabia que precisava de uma confissão completa para entender a dimensão real da traição que sofrera. Não bastava ter evidências. Queria ouvir da própria boca deles como haviam planejado sua humilhação. Há quanto tempo mentiam para ele? Quais eram os planos futuros que tinham juntos? Durante 3 dias, Daniel planejou meticulosamente como obteria essas confissões sem levantar suspeitas. Instalou gravadores adicionais pela casa, microfones direcionais que captariam conversas em qualquer cômodo, câmeras microscópicas que registrariam comportamentos quando achassem que estavam sozinhos. Se Carla e Gabriel queriam viver romance secreto na casa dele, fariam isso sendo documentados integralmente. A primeira confissão completa veio numa quinta-feira à noite, quando Daniel fingiu estar dormindo, e Carla ligou para Gabriel, que estava no quarto dele 3 metros de distância. Ela sussurrava no telefone como adolescente apaixonada, sem imaginar que cada palavra estava sendo gravada em alta definição. Amor, não aguento mais fingir que você é meu enteado, Carla confessou com voz melosa. Quando estamos juntos na frente dele, tenho vontade de te beijar, de mostrar para o mundo inteiro que você é o homem da minha vida. As palavras confirmaram que a traição havia evoluído para relacionamento amoroso completo, com sentimentos genuínos entre eles. A resposta de Gabriel foi ainda mais chocante. Eu também não aguento mais, Carla. Odeio ter que chamá-lo de padrasto. Odeio fingir gratidão por tudo que ele fez por mim. Queria poder contar para todo mundo que roubei a mulher dele e que ela escolheu ficar comigo. O garoto de 19 anos falava sobre roubar a esposa de Daniel como troféu de conquista masculina. Daniel descobriu que a motivação de Gabriel não era apenas atração sexual, era desejo de humilhar o homem que o criara. Sempre odiei o jeito como ele me trata, Gabriel continuou no telefone. Como se fosse meu pai de verdade, como se eu devesse ser grato por tudo. Agora estou comendo a mulher dele, engravidando ela, e ele nem desconfia. É a vingança perfeita. Gente, vocês conseguem imaginar descobrir que alguém que vocês amaram como filho planeja a humilhação de vocês por puro ódio? Que tipo de monstruosidade é capaz de crescer dentro de uma pessoa que recebeu apenas amor e cuidado? Comentem se conhecem casos similares de ingratidão extrema. A segunda confissão revelou detalhes sobre como o relacionamento começou. Carla admitiu para Gabriel que havia planejado seduzi-lo desde que ele completou 18 anos. Sempre achei você lindo, sempre senti atração, ela confessou sem pudor. Mas só decidi agir quando percebi que você estava ficando homem e que eu poderia usar isso contra seu padrasto. Gabriel contou como Carla havia começado a seduzi-lo gradualmente. Conversas íntimas sobre vida sexual, conselhos sobre relacionamentos, toques aparentemente inocentes que foram se tornando mais íntimos. No começo achei que estava imaginando coisas, ele admitiu. Mas quando você apareceu de roupão no meu quarto, perguntando se eu achava você bonita, entendi que era real. A revelação mais nauseante foi descobrir que eles haviam transado pela primeira vez no quarto de Daniel e Carla, na cama conjugal, enquanto ele viajava a trabalho em janeiro. Foi incrível, Carla confessou rindo. Fizemos amor na cama dele usando os lençóis que ele comprou e eu fiquei pensando como ele é idiota por não perceber o que estava acontecendo. Daniel descobriu também que a gravidez foi planejada meticulosamente. Carla parou de tomar anticoncepcional sem avisar Gabriel, calculou o período fértil, programou encontros específicos para engravidar. Queria garantir que o bebê fosse seu, ela explicou. Assim teríamos um laço para sempre, mesmo se ele descobrisse tudo. O plano futuro que eles haviam elaborado era ainda mais cruel. Pretendiam continuar o relacionamento secreto até o bebê nascer e Daniel assumir oficialmente a paternidade. Depois,
Gradualmente, revelariam a verdade, forçando-o a aceitar a situação ou enfrentar escândalo público de criar neto como filho. Imagina a cara dele quando descobrir que é avô aos 42 anos. Gabriel riu durante uma das conversas gravadas. E que o neto que ele está criando é, na verdade, filho da mulher dele com o enteado que ele sustentou na faculdade. A crueldade casual com que falavam sobre destruir Daniel emocionalmente era de sociopatas profissionais. A confissão mais dolorosa veio quando Carla admitiu que nunca amara Daniel verdadeiramente. Casei com ele por segurança financeira. Ela confessou sem remorso. Sempre soube que poderia manipulá-lo facilmente. Homens trabalhadores são previsíveis. Se você fingir ser esposa dedicada, eles fazem qualquer coisa por você. Gabriel perguntou se ela sentia culpa por enganar Daniel durante 20 anos. A resposta foi devastadora. Culpa? Ele teve 20 anos de casamento com uma mulher linda, 3 filhos lindos, família estruturada. Foi um bom negócio para ele. Agora é minha vez de ser feliz com quem realmente amo. Daniel também descobriu que eles faziam piadas sobre sua performance sexual. Carla comparava Daniel com Gabriel, sempre diminuindo o marido para valorizar o amante. Você é muito melhor que ele, ela dizia. Mais jovem, mais bonito, mais viril. Não sei como aguentei tantos anos fingindo prazer com um homem tão sem graça. A última confissão revelou que outras pessoas sabiam do relacionamento entre eles. Alguns amigos de Gabriel na faculdade sabiam que ele estava comendo a madrasta, como eles falavam. Era motivo de orgulho masculino para ele. Prova de virilidade ter conquistado mulher mais velha e casada. Escutando todas essas gravações, Daniel compreendeu que não havia sido vítima de traição impulsiva. Havia sido alvo de conspiração elaborada por 2 pessoas que odiavam ele genuinamente e planejaram sua destruição emocional durante meses. A guerra havia sido declarada muito antes dele saber que estava lutando. Mas se Carla e Gabriel achavam que conheciam Daniel completamente, se apostavam que ele aceitaria qualquer humilhação para evitar escândalo, se pensavam que poderiam controlá-lo através de chantagem emocional, estavam prestes a descobrir que haviam subestimado fatalmente o homem que tentaram destruir. A vingança que Daniel planejaria seria tão meticulosa quanto a traição que sofrera. E quando executasse seu plano, Carla e Gabriel descobririam que homens trabalhadores e dedicados não são fracos. São perigosos quando provocados além dos limites da decência humana. Após escutar todas as confissões gravadas de Carla e Gabriel, Daniel passou 3 noites em claro planejando a vingança mais meticulosa da sua vida. Não seria confronto impulsivo ou explosão emocional. Seria operação calculada para destruir ambos da forma mais humilhante e definitiva possível. Se eles haviam planejado sua humilhação durante meses, ele planejaria a destruição deles durante semanas até cada detalhe estar perfeito. A primeira decisão estratégica de Daniel foi não agir sozinho. Contatou Roberto Mendes, advogado criminalista conhecido por casos polêmicos, e apresentou todo o material que havia coletado. Gravações, fotografias, registros médicos, evidências técnicas. Doutor Roberto, quero destruir essas 2 pessoas legalmente, financeiramente e socialmente. Que opções tenho? Roberto ficou impressionado com a quantidade e qualidade das evidências. Daniel, você tem material suficiente para processos criminais e cíveis devastadores. Incesto é crime. Falsidade ideológica sobre paternidade é crime. Apropriação indébita dos gastos que você bancou é crime civil. Podemos enterrar ambos juridicamente. Mas Daniel queria mais que vitória legal. Queria humilhação pública proporcional à humilhação que sofrera. Doutor, quero que toda a cidade saiba o que eles fizeram. Quero que Gabriel perca credibilidade na faculdade, que Carla perca clientes no consultório, que ambos sejam apontados na rua como exemplos de depravação moral. O segundo elemento do plano de vingança foi envolver as famílias de ambos. Daniel contatou discretamente os pais de Gabriel, que moravam em outra cidade e mantinham pouco contato, e agendou reunião para conversar sobre o futuro do rapaz na faculdade. Também preparou dossiê completo para entregar aos pais de Carla.
pessoas religiosas que ficariam horrorizadas ao descobrir que a filha havia se tornado predadora sexual. A terceira estratégia foi envolver as instituições frequentadas por ambos. Daniel preparou denúncias formais para o Conselho de Psicologia sobre conduta antiética de Carla, para a coordenação da Faculdade de Direito sobre comportamento imoral de Gabriel, para o condomínio onde moravam sobre uso inadequado da residência. Homens que estão acompanhando essa história, vocês fariam o mesmo no lugar do Daniel? Quando alguém que amamos nos trai da forma mais cruel possível, qual é o limite da vingança justa? Deixem nos comentários o que fariam numa situação dessas. O quarto componente do plano foi financeiro. Daniel havia descoberto que Gabriel usava cartão de crédito adicional da conta dele para presentear Carla, que ela havia gasto mais de 15 roles. $0 em roupas e tratamentos para impressionar o amante, que ambos faziam planos de viajar para a Europa usando o dinheiro dele. Era apropriação indébita em grande escala. Vou cancelar todos os cartões, congelar contas conjuntas, transferir investimentos para contas pessoais, Daniel explicou para Roberto. Quero que quando a bomba explodir, eles não tenham acesso a 1 centavo do dinheiro que eu gerei. Vão descobrir o que é viver sem a generosidade do otário que tentaram humilhar. O quinto elemento foi o mais cruel. Daniel decidiu usar a própria gravidez de Carla como arma da vingança. Sabia que ela estava emocionalmente investida no bebê, que Gabriel se sentia orgulhoso da paternidade, que ambos planejavam um futuro baseado na criança que esperavam. A revelação da verdade sobre a esterilidade seria devastadora para ambos. Vou fazer teste de DNA assim que o bebê nascer, Daniel planejou. Na frente de toda a família, no hospital, com imprensa presente se necessário. Quero que todo mundo veja Carla sendo desmascarada como mentirosa e Gabriel sendo exposto como incestuoso. A criança vai crescer sabendo que os pais são exemplos de depravação. A sexta estratégia envolvia manipulação psicológica refinada. Daniel começou a agir de forma excessivamente carinhosa com Carla e Gabriel, demonstrando confiança absoluta, fazendo planos familiares para depois do nascimento do bebê, investindo ainda mais dinheiro na educação e bem-estar de ambos. Quero que eles se sintam seguros, confiantes, vitoriosos, Daniel explicou sua lógica para Roberto. Quero que acreditem que me enganaram completamente, que podem continuar o esquema indefinidamente. Quanto mais seguros se sentirem, maior será o impacto quando a verdade explodir. Daniel comprou presentes caros para Gabriel, como futuro irmão mais velho. Financiou reforma no quarto do bebê para receber meu quarto filho. Contratou plano de saúde premium para Carla, garantir que meu bebê nasça com toda a assistência. Cada gesto de generosidade era investimento na própria vingança. A sétima parte do plano foi criar documentação completa da farsa. Daniel instalou câmeras em todos os cômodos da casa. Contratou detetives para seguir ambos quando saíam. Obteve registros telefônicos detalhados. Mapeou a rede social de cumplicidade que eles haviam criado. Quando eu expor tudo isso publicamente, quero que seja impossível negar, impossível minimizar, impossível escapar das consequências, Daniel determinou. Cada mentira que contaram, cada encontro que tiveram, cada real que gastaram, tudo documentado de forma irrefutável. A oitava estratégia foi o timing perfeito. Daniel decidiu que a exposição aconteceria no dia do chá de bebê que Carla havia planejado para revelar o sexo da criança. Seriam 80 pessoas presentes, familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Seria o palco perfeito para a humilhação pública mais devastadora que qualquer traidor já sofreu. Imagina a cena, Daniel visualizou para Roberto. Carla radiante, cortando o bolo cor-de-rosa porque é menina, todo mundo celebrando. Gabriel ajudando a servir os convidados como irmão mais velho dedicado. E então eu pego o microfone e revelo que o bebê é na verdade filha dele com ela, que são amantes há meses que me enganaram sistematicamente. O nono elemento do plano foi garantir que a vingança tivesse consequências duradouras. Daniel contratou empresa de relações públicas para garantir que a história vazasse para a imprensa local.
Preparou o processo judicial que seria protocolado imediatamente após a exposição, organizou mudança para a cidade próxima, onde recomeçaria a vida longe do escândalo. Não quero apenas humilhá-los uma vez, Daniel esclareceu. Quero que carreguem a marca da infâmia pelo resto das vidas. Que Gabriel nunca consiga advogar sem que clientes lembrem do escândalo. Que Carla perca credibilidade como psicóloga, porque ninguém confia em alguém capaz de tal depravação moral. A 10ª e última parte do plano foi preparar a própria recuperação emocional. Daniel contratou psicólogo para si mesmo, planejou terapia para Laura e Pedro, organizou suporte familiar para lidar com o trauma que o escândalo causaria nas crianças inocentes. Sei que isso vai destruir a estabilidade da família que construí durante 20 anos, Daniel admitiu. Mas prefiro enfrentar a verdade dolorosa a continuar vivendo numa mentira elaborada. Meus filhos biológicos merecem saber que tipo de pessoas estavam convivendo. Merecem crescer longe dessa toxicidade. Durante 3 semanas, Daniel executou preparativos com precisão militar. Transferiu patrimônio, cancelou procurações, alterou o testamento, garantiu que Carla e Gabriel não teriam acesso legal a nada que ele havia construído. Quando a bomba explodisse, eles descobririam que o otário havia planejado tudo minuciosamente. Na véspera do chá de bebê, Daniel revisou cada detalhe do plano de vingança. As 80 pessoas confirmadas, o material probatório organizado, os advogados alertados, a imprensa contatada, os processos prontos para protocolo. Carla e Gabriel dormiam tranquilamente na casa dele, sem imaginar que haviam passado a última noite como casal secreto. No dia seguinte, descobririam que subestimaram fatalmente a inteligência do homem que tentaram destruir. A vingança que Daniel planejara seria proporcional à crueldade que sofrera e marcaria o início do fim para 2 sociopatas que confundiram generosidade com fraqueza. O chá de bebê de Carla estava marcado para sábado às 14 horas. Mas Daniel havia planejado um evento preliminar que aconteceria na sexta-feira à noite. A chegada dos resultados do teste de DNA que havia solicitado secretamente através do Dr. Marcelo, usando amostras de cabelo coletadas de Gabriel e Carla durante meses de preparação meticulosa. Senhor Daniel, ligou o Dr. Marcelo às 18h30 de sexta-feira. Os resultados chegaram. Precisa vir buscar pessoalmente no laboratório. A voz do médico tinha um tom estranho, quase chocado, que fez Daniel perceber que as notícias não seriam apenas confirmação do que já sabia. Daniel dirigiu até o laboratório com o coração acelerado, não por nervosismo, mas por ansiedade para ver em documento oficial a prova científica da traição, que descobrira através de métodos próprios. Quando o doutor Marcelo entregou o envelope lacrado, disse algo que gelou o sangue de Daniel. Prepare-se, porque esses resultados são mais chocantes que qualquer coisa que já vi em 20 anos de medicina. O documento revelou verdades que nem mesmo Daniel havia imaginado. Gabriel não era apenas o pai biológico do bebê que Carla esperava, era também pai biológico de Pedro, o menino de 12 anos que Daniel criava há uma década, achando ser seu filho. A traição não havia começado há 6 meses. Durava pelo menos 13 anos, desde que Gabriel tinha apenas 6 anos de idade. Meu Deus! Daniel murmurou lendo os resultados pela 3ª vez. Carla abusou sexualmente de Gabriel quando ele era criança. Engravidou dele aos 6 anos dele. Me fez criar meu próprio neto como filho durante 12 anos e agora engravidou novamente da mesma criança que ela violentou. A descoberta transformou completamente a percepção de Daniel sobre toda a situação. Gabriel não era cúmplice consciente numa traição adulta. Era vítima de abuso sexual infantil que continuava há mais de uma década. Carla não era apenas esposa infiel. Era pedófila que havia estuprado sistematicamente o enteado desde a infância, engravidando dele 2 vezes. Homens que estão ouvindo essa história conseguem imaginar descobrir que sua esposa é criminosa sexual, que abusou da criança que vocês ajudaram a criar? E que os filhos que vocês amam são, na verdade, frutos de estupro infantil? Deixem nos comentários uma palavra de apoio para homens que passaram por descobertas devastadoras similares. Daniel ligou imediatamente para Roberto, o advogado,
e explicou os resultados do DNA. Doutor, a situação mudou completamente. Não é caso de traição adulta. É caso de estupro de vulnerável que dura 13 anos. Carla violentou Gabriel quando ele tinha 6 anos. Engravidou dele. Me fez criar a criança como meu filho. Roberto ficou chocado com a revelação. Daniel, isso muda todo o contexto legal. Carla cometeu crime hediondo, estupro de vulnerável, ocultação de cadáver simbólico. Gabriel é vítima, não cúmplice. Você tem evidências para colocar essa mulher na prisão pelo resto da vida. A segunda revelação chocante do DNA foi descobrir que Laura, de 16 anos, também não era filha biológica de Daniel. O teste indicava que o pai dela era um homem desconhecido, o que significava que Carla havia mantido relacionamentos extraconjugais durante toda a duração do casamento com Daniel, não apenas nos últimos anos. Senhor Daniel, Dr. Marcelo explicou os resultados detalhadamente. Você foi enganado sobre a paternidade de todos os filhos que criou. Pedro é neto seu, filho de Gabriel com Carla quando ele tinha 6 anos. Laura é filha de outro homem não identificado. Você criou durante anos crianças que não são biologicamente suas, sem saber que estava sendo vítima de crime sexual organizado. A terceira descoberta devastadora foi que Carla havia planejado sistematicamente usar Daniel como provedor financeiro enquanto mantinha uma vida sexual completamente separada. Ela nunca havia transado com Daniel de forma a engravidar dele. Sempre usara métodos contraceptivos secretos, permitindo que ele acreditasse ter problemas de fertilidade. Daniel percebeu que o exame de esterilidade que fizera meses antes havia sido manipulado por Carla. Ela havia subornado técnicos do laboratório para forjar resultados falsos, fazendo-o acreditar que era estéril há 15 anos, quando, na verdade, sempre foi fértil. Era manipulação médica para encobrir crimes sexuais contra menores. A quarta revelação foi que o bebê atual não era primeiro filho de Gabriel com Carla aos 19 anos. Era terceiro. O teste de DNA havia detectado material genético que indicava pelo menos 2 gestações anteriores que foram interrompidas, provavelmente através de abortos secretos que Daniel financiou achando que eram tratamentos ginecológicos de Carla. Ela engravidou de Gabriel pelo menos 5 vezes nos últimos 13 anos. Dr. Marcelo explicou, horrorizado. 2 gestações foram interrompidas, uma resultou em Pedro, uma foi perdida naturalmente e agora esta 5ª gravidez está em curso. É abuso sexual sistemático com consequências reprodutivas durante mais de uma década. Daniel saiu do laboratório completamente destruído emocionalmente. A traição que descobrira era apenas ponta do iceberg de uma operação criminosa que incluía pedofilia, estupro de vulnerável, falsidade documental, apropriação indébita, formação de quadrilha para crimes sexuais. Carla não era esposa infiel. Era criminosa profissional especializada em explorar famílias. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir na mesma casa que Carla. Foi para hotel próximo e passou horas ao telefone com Roberto, planejando como proceder legalmente. Doutor, quero que essa mulher seja presa antes do chá de bebê. Não posso permitir que continue abusando de Gabriel nem por mais um dia. Roberto explicou que seria necessário envolver Ministério Público, Polícia Civil, Conselho Tutelar, devido à complexidade dos crimes envolvidos. Daniel, isso vai virar caso nacional. Pedófila que engravida da própria vítima múltiplas vezes, fazendo o marido criar netos como filhos. É depravação que choca até investigadores experientes. A estratégia foi alterada completamente. Em vez de exposição pública no chá de bebê, Daniel organizaria operação policial coordenada para prender Carla em flagrante, resgatar Gabriel como vítima de abuso, proteger Pedro como menor traumatizado e investigar o paradeiro de Laura. Na manhã de sábado, quando Carla acordou animada para o chá de bebê, não imaginava que vivéis de investigação já estavam na porta de casa com mandados de prisão, busca e apreensão e ordens judiciais para a quebra de sigilo bancário, telefônico, médico. A revelação do DNA havia transformado o caso de traição conjugal em investigação criminal de proporções nacionais.
Carla estava prestes a descobrir que seus crimes haviam sido descobertos da forma mais cientificamente irrefutável possível. Enquanto aguardava a chegada da polícia na manhã de sábado, Daniel recebeu ligação inesperada que mudaria mais uma vez sua compreensão dos crimes que Carla havia cometido. Era Regina, mãe biológica de Gabriel, a ex-esposa que havia abandonado o menino aos 2 anos e desaparecido da vida dele completamente. Daniel, vi seu nome nas redes sociais, associado a uma investigação envolvendo Gabriel, Regina disse com voz embargada. Preciso te contar verdades sobre Carla que você não imagina. Ela não me abandonou quando Gabriel era pequeno. Ela me expulsou de casa através de chantagem e manipulação. Regina explicou que Carla havia descoberto um affair que ela mantinha há meses e usou isso para assumir controle total sobre Gabriel. Ela me disse que se eu não saísse de casa voluntariamente, contaria para você sobre minha traição e faria você me expulsar. Mas disse que cuidaria de Gabriel como se fosse mãe verdadeira. A revelação mais chocante foi descobrir que Carla havia planejado ficar sozinha com Gabriel desde o início. Ela sempre demonstrou interesse estranho no meu filho, Regina confessou. Dava banhos demorados nele, dormia com ele na cama quando você viajava, beijava ele na boca dizendo que era carinho maternal. Achei estranho, mas nunca imaginei. Daniel percebeu que Carla havia orquestrado a saída de Regina especificamente para ter acesso irrestrito a Gabriel. Não foi coincidência Regina ter abandonado o filho. Foi resultado de manipulação calculada por uma pedófila que identificou sua vítima e eliminou os obstáculos para abusá-la. Regina, Carla abusou sexualmente de Gabriel desde os 6 anos. Daniel revelou os resultados do DNA. Pedro não é meu filho, é filho dele com ela. O bebê que ela espera também é dele. Sua ex-esposa é pedófila, que violentou seu filho durante 13 anos. O silêncio na linha durou quase 1 minuto. Quando Regina finalmente falou, era para confessar que sempre suspeitara, mas nunca tivera coragem de investigar. Quando Gabriel fazia 8 anos, liguei para vocês algumas vezes, tentando reatar contato. Carla sempre dizia que ele não queria falar comigo, que eu havia machucado ele muito. Agora entendo que ela queria me manter longe. A segunda revelação devastadora veio quando Regina contou sobre ameaças que recebia. Carla me ligava pelo menos 2 vezes por ano, sempre no aniversário de Gabriel, dizendo que se eu tentasse voltar para a vida dele, ela contaria para todo mundo sobre minha traição e faria parecer que abandonei meu filho por ser mãe inadequada. Daniel compreendeu que Carla havia criado uma narrativa falsa, onde Regina era vilã que abandonou família por capricho, quando, na verdade, ela havia sido chantageada para sair de casa por uma pedófila que queria acesso exclusivo à criança que pretendia abusar. Existe algo mais que você precisa saber, Regina continuou com voz trêmula. Carla me enviou fotos de Gabriel aos 10 anos, dizendo que ele estava se desenvolvendo bem e que estava virando um homenzinho lindo. Na época achei que era provocação, mas agora entendo que eram fotos de uma pedófila documentando o desenvolvimento da própria vítima. O aspecto mais nauseante foi descobrir que Carla havia usado o trauma do abandono materno para manipular Gabriel psicologicamente. Ela dizia para ele que eu não prestava, que eu era mulher imoral, que ele não podia confiar em mulheres como eu, Regina revelou. Mas que ela seria diferente, que cuidaria dele, que nunca o abandonaria. Vocês conseguem imaginar a perversidade de usar abandono materno para fazer criança vulnerável depender emocionalmente da própria pedófila que planeja abusá-la? Deixem nos comentários sua indignação com esse tipo de manipulação psicológica infantil. A terceira descoberta foi que Carla havia isolado Gabriel socialmente para facilitar o abuso. Ele nunca teve amigos próximos, nunca participou de atividades em grupo, sempre ficava em casa, Regina observou. Achei que fosse timidez, mas agora percebo que ela controlava todos os contatos dele para garantir que ninguém descobrisse o abuso. Daniel se lembrou de como Carla sempre desencorajou Gabriel de participar de esportes, acampamentos, festas de colegas. Ela dizia que ele era muito sensível,
que precisava de ambiente familiar protegido, que outras crianças poderiam machucá-lo emocionalmente. Era isolamento sistemático para facilitar crimes sexuais. A quarta revelação foi sobre a personalidade real de Carla. Ela sempre foi obsessiva com controle, Regina contou. Controlava minha agenda, meus amigos, meu dinheiro, até minha roupa. Quando engravidei de Gabriel, ela ficou estranhamente animada, mais que eu mesma. Dizia que finalmente teríamos uma criança para amar do nosso jeito. Daniel percebeu que se casara com um sociopata que via relacionamentos como oportunidades de controle e manipulação. Gabriel não foi vítima de circunstância. Foi alvo selecionado por predadora que planejou abusá-lo desde antes do nascimento. Carla me dizia que crianças são projetos em branco que podem ser moldadas conforme a necessidade. Regina revelou mais um aspecto perturbador. Dizia que adultos inteligentes sabem como orientar crianças para se tornarem exatamente o que precisam que sejam. A quinta descoberta foi que Carla havia estudado técnicas de manipulação psicológica. Ela lia livros sobre psicologia infantil, desenvolvimento cognitivo, formação de vínculos emocionais, Regina contou. Dizia que queria ser mãe perfeita, mas agora entendo que estava aprendendo como controlar mentalmente uma criança. Regina também revelou que Carla havia demonstrado ciúmes doentios quando Gabriel mostrava carinho por outras pessoas. Se ele abraçava você com muito entusiasmo, ela ficava irritada o resto do dia. Se ele falava sobre professoras que gostava, ela criticava essas mulheres obsessivamente. Era possessividade que ia além do maternal. A conversa com Regina confirmou que Gabriel havia sido vítima de manipulação psicológica sofisticada desde a infância. Carla não apenas abusou sexualmente dele, moldou sua personalidade para depender emocionalmente dela, para vê-la como única fonte de amor e proteção, para aceitar o abuso como demonstração de carinho especial. Gabriel sempre acreditou que Carla o salvou do abandono materno. Regina concluiu chorando. Na mente dele, ela é a heroína que o protegeu quando a mãe biológica o rejeitou. Ele não consegue ver que ela foi a responsável pelo próprio abandono que tanto o traumatizou. Quando Daniel desligou o telefone, compreendeu finalmente a dimensão diabólica dos crimes de Carla. Ela havia orquestrado a destruição emocional de Gabriel desde bebê. Eliminado a mãe biológica através de chantagem, isolado a vítima socialmente, manipulado sua percepção da realidade, abusado dele sistematicamente durante 13 anos e ainda fazia ele acreditar que era beneficiário de amor maternal especial. A operação policial que começaria em alguns minutos não seria apenas prisão de pedófila. Seria resgate de vítima que havia sido psicologicamente programada para defender a própria abusadora, para vê-la como salvadora ao invés de destruidora da própria infância e adolescência. Daniel sabia que precisava conversar com Gabriel antes da chegada da polícia. O rapaz de 19 anos acordara naquele sábado animado para ajudar Carla nos preparativos do chá de bebê, sem imaginar que seria o último dia em que acreditaria ser cúmplice consciente numa traição romântica, ao invés de vítima de abuso sexual sistemático. Gabriel precisa conversar comigo no escritório, Daniel disse com voz firme mas cuidadosa. É sobre Carla, sobre o bebê, sobre coisas que você não sabe, mas precisa descobrir. Seu tom sério fez Gabriel perceber que não era conversa comum sobre responsabilidades familiares. Quando se sentaram frente a frente no escritório, Daniel mostrou os resultados do teste de DNA e observou a confusão no rosto de Gabriel se transformar em choque, depois em horror, finalmente em náusea completa. Isso diz que Pedro é seu filho, não meu. Gabriel murmurou, lendo o documento pela terceira vez. Como isso é possível? Daniel explicou pacientemente que Gabriel havia sido vítima de abuso sexual desde os 6 anos de idade, que Carla era pedófila que o violentara sistematicamente durante 13 anos, que os relacionamentos íntimos que ele achava ter iniciado voluntariamente aos 18 anos eram, na verdade, continuação de crimes que começaram na infância. Não é possível. Gabriel reagiu com negação absoluta. Carla me ama. Eu amo ela. Somos adultos consensuais. Pedro não pode ser meu filho
porque eu só comecei a me relacionar com ela no ano passado. A programação mental que Carla havia implantado durante anos funcionava exatamente como ela planejara. Daniel mostrou as gravações onde Regina, mãe biológica de Gabriel, contava sobre as suspeitas que tivera quando o menino tinha 8 anos, sobre os comportamentos inapropriados de Carla, sobre as ameaças que recebera para se manter longe do filho. Gabriel escutou tudo em silêncio, processando informações que destruíam sua percepção da própria vida. Minha mãe abandonou por não me querer. Gabriel sussurrou com voz quebrada. Carla sempre me disse isso. Disse que minha mãe era imoral, que não prestava, que ela teve que me proteger. A descoberta de que Regina havia sido chantageada para sair de casa por uma pedófila que queria acesso exclusivo a ele foi devastadora. Homens que estão acompanhando essa história conseguem imaginar descobrir que toda sua percepção da infância foi manipulada por uma criminosa, que a pessoa que vocês achavam que os amava, na verdade os violentou durante anos? Deixem uma palavra de apoio para vítimas de abuso que descobrem a verdade na idade adulta. Daniel explicou como Carla havia isolado Gabriel socialmente, controlado suas amizades, desencorajado atividades em grupo, mantido dependência emocional absoluta para facilitar o abuso contínuo. Você nunca teve namoradas da sua idade porque ela sempre criticava qualquer menina que demonstrasse interesse por você. Dizia que eram imaturas, que você merecia mulher experiente. A segunda revelação chocante foi descobrir que Gabriel não era apenas pai de Pedro e do bebê atual. Havia engravidado Carla pelo menos 5 vezes nos últimos 13 anos. Ela interrompeu 2 gestações quando você era muito novo. Perdeu uma, naturalmente. Pedro nasceu quando você tinha 12 anos e agora esta 5ª gravidez. Gabriel vomitou no lixo do escritório quando compreendeu que havia sido usado como reprodutor por uma pedófila durante toda a adolescência. Ela sempre dizia que era acidente, que esquecia de tomar anticoncepcional, ele murmurou entre soluços. Mas ficava feliz quando engravidava. Dizia que era sinal de que nosso amor era abençoado. A terceira descoberta devastadora foi que outros sabiam do relacionamento e viam Gabriel como conquistador ao invés de vítima. Seus amigos da faculdade sabem que você está comendo a madrasta? Daniel perguntou diretamente. Por que ela contava para você que era motivo de orgulho masculino? Gabriel confirmou entre lágrimas que havia se gabado para colegas sobre ter uma mulher experiente em casa, que se sentia orgulhoso por conquistar uma psicóloga bonita e madura. Eles me invejavam, ele confessou envergonhado. Diziam que eu era sortudo por morar com uma mulher que me desejava. A manipulação psicológica de Carla havia sido tão sofisticada que transformou crimes sexuais em motivo de orgulho para a própria vítima. Gabriel acreditava genuinamente que seduziu a madrasta através de charme masculino, quando, na verdade, foi violentado desde a infância por predadora que moldou sua sexualidade conforme seus interesses doentios. Gabriel, Daniel disse com seriedade, em 2 horas a polícia vai chegar aqui para prender Carla por estupro de vulnerável. Você não é criminoso. É vítima que precisa de ajuda psicológica e jurídica. Regina, sua mãe verdadeira, quer reatar contato e apoiá-lo durante o processo. A reação de Gabriel foi colapso emocional completo. 20 anos de verdades sobre sua vida familiar haviam sido reveladas como mentiras elaboradas por criminosa sexual. A mulher que ele achava que amava era pedófila, que o violentara metade da vida. A criança que ajudara a criar como irmão mais novo era, na verdade, seu próprio filho. Como vou olhar para Pedro sabendo que ele é meu filho? Gabriel perguntou desesperado. Como vou explicar para ele que a mãe é criminosa, que eu sou o pai dele, que o homem que ele chama de pai, na verdade, é avô? A complexidade da situação familiar era devastadora para todos os envolvidos. Daniel explicou que Pedro também seria acompanhado psicologicamente, que Regina se oferecera para ajudar na reconstrução da família, que existiam profissionais especializados em casos de abuso sexual familiar. Não vamos abandonar você nem Pedro nessa situação. Somos todos vítimas dos crimes de Carla. Quando soaram sirenes da polícia na rua, Gabriel entrou em pânico total.
Não posso deixar que prendam ela, ele gritou tentando correr para avisar Carla. Ela está grávida, precisa de mim, somos uma família. A programação mental de proteção à abusadora funcionou até o último momento. Daniel segurou Gabriel fisicamente, impedindo que interferisse na operação policial. Ela não é sua família, é criminosa que destruiu sua infância. O bebê que ela espera vai nascer e ser criado longe dela, em ambiente saudável, sem risco de sofrer o mesmo abuso que você sofreu. A última reação de Gabriel antes dos policiais entrarem na casa foi chorar como criança, chamando por Carla, da mesma forma que provavelmente chamava aos 6 anos, quando ela começou a abusá-lo. Era vítima adulta, revivendo o trauma infantil, descobrindo que toda sua identidade sexual havia sido moldada por criminosa que confundira com salvadora. O resgate de Gabriel seria tão complexo quanto a prisão de Carla. Anos de terapia, reconstrução da própria história, entendimento dos crimes sofridos, relacionamento com o filho que gerara sem compreender as circunstâncias. Mas, finalmente, aos 19 anos, começaria a vida longe da pedófila que roubara sua infância, adolescência e início da idade adulta. Às 10h30 do sábado, enquanto Carla terminava de se arrumar para o chá de bebê, achando que seria dia de celebração familiar, 3 viaturas da Polícia Civil estacionaram discretamente na rua da casa de Daniel. A delegada Marina Santos, especialista em crimes sexuais contra menores, comandava a operação que se tornaria caso nacional pelos próximos meses. Carla Mendes Silva, a delegada anunciou quando ela abriu a porta sorridente, esperando os primeiros convidados. Está presa por estupro de vulnerável continuado, corrupção de menores, falsidade documental e formação de quadrilha. Tem direito de permanecer calada. A transformação no rosto de Carla foi instantânea, de felicidade radiante para pânico absoluto. Deve haver engano. Carla tentou manter a composura. Estou grávida de 7 meses, organizando chá de bebê. Não cometi crime nenhum. Mas quando viu Daniel ao lado dos policiais, entendeu imediatamente que havia sido descoberta e traída pelo homem que subestimara completamente. As algemas nas mãos de Carla, grávida e vestida para a festa familiar, chamaram a atenção de vizinhos que começaram a se aglomerar. Por que estão prendendo a Carla? Perguntava Dona Isabel, vizinha de anos. Ela é psicóloga respeitada, mãe dedicada, mulher de família. A delegada Marina explicou publicamente, conforme protocolo para crimes dessa natureza. A suspeita manteve relacionamento sexual com menor de idade durante 13 anos, resultando em múltiplas gestações. É caso de pedofilia com agravantes por abuso de autoridade familiar. A informação causou choque em toda a vizinhança. Vocês conseguem imaginar o impacto de descobrir que uma vizinha respeitada, psicóloga renomada, mãe aparentemente dedicada, era na verdade pedófila que abusava do próprio enteado desde a infância? Comentem se já presenciaram casos onde pessoas acima de qualquer suspeita foram expostas como criminosas. Gabriel foi encaminhado discretamente para atendimento psicológico especializado no Hospital das Clínicas, onde equipe preparada para casos de abuso sexual infantil começaria processo de ressignificação de toda sua história pessoal. Ele não entende ainda que foi vítima, explicou a psicóloga doutora Ana Paula. Vai precisar de anos para processar que foi abusado. Pedro, de 12 anos, foi retirado da escola e levado para a casa de Daniel, onde receberia notícia devastadora de forma cuidadosa e apropriada para sua idade. Vamos explicar gradualmente que Carla cometeu crimes, que ele vai ficar com Daniel, que receberá todo o apoio necessário, planejou o assistente social responsável pelo caso. A notícia se espalhou pela cidade com velocidade viral. Psicóloga presa por estuprar enteado durante 13 anos foi manchete do jornal local, que circulou pelas redes sociais em questão de horas. Mulher engravida de vítima múltiplas vezes, enquanto o marido sustenta a família, era subtítulo que chocou leitores nacionalmente. O consultório de Carla foi lacrado pelo Conselho de Psicologia, que iniciou o processo para a cassação definitiva de seu registro profissional. Crimes dessa natureza são incompatíveis com o exercício da psicologia, declarou o presidente do Conselho.
Pacientes que foram atendidos por ela serão acompanhados para verificar se sofreram abusos. Regina chegou de outra cidade na mesma tarde, sendo recebida por Daniel e equipe psicossocial. Finalmente posso abraçar meu filho após 17 anos de separação forçada, ela disse chorando. Carla me ameaçava constantemente para que eu não tentasse contato. Agora entendo por quê. O reencontro de mãe e filho seria longo e terapeuticamente assistido. A Faculdade de Direito, onde Gabriel estudava, emitiu nota oficial. Apoiamos nosso aluno que foi vítima de crimes graves. Oferecemos suporte psicológico e acadêmico para que possa continuar formação em ambiente seguro. Colegas que antes invejavam Gabriel por estar com mulher experiente, agora compreendiam que ele era vítima de pedófila. O chá de bebê que reuniria 80 pessoas foi cancelado, mas amigos e familiares souberam da prisão através de redes sociais e grupos de WhatsApp. Não acreditamos, dizia a tia de Carla. Ela sempre foi dedicada às crianças, respeitada profissionalmente, referência em terapia familiar. A descoberta chocou todos que conheciam sua imagem pública. Dr. Marcelo, médico que realizou o teste de DNA, concedeu entrevista explicando como crimes sexuais podem passar despercebidos por anos. Pedófilos são manipuladores profissionais que constroem fachadas respeitáveis. Carla usou profissão e casamento para encobrir crimes hediondos durante mais de uma década. A prisão de Carla revelou rede de cumplicidade que facilitou os crimes. Enfermeira que falsificou exames de Daniel foi presa como cúmplice. Advogado que orientou Carla sobre como ocultar patrimônio respondeu por lavagem de dinheiro. Farmacêutico que fornecia abortivos ilegais virou réu colaborador. As redes sociais explodiram com comentários divididos. Como o homem não percebeu que criava próprios netos como filhos? Questionavam alguns. Daniel é herói que descobriu crimes e salvou Gabriel de mais anos de abuso, defendiam outros. O caso se tornou debate nacional sobre sinais de abuso sexual familiar. Roberto, advogado de Daniel, concedeu coletiva de imprensa esclarecendo aspectos legais. Carla pode pegar 30 anos de prisão por estupro de vulnerável continuado. Crimes prescrevem apenas quando vítima completa 38 anos. Então Gabriel pode processá-la por todos os abusos sofridos. A complexidade jurídica impressionou especialistas. O Ministério Público Federal assumiu o caso devido à repercussão nacional e gravidade dos crimes. Investigaremos se existem outras vítimas, outros casos similares, outras pessoas envolvidas, declarou o procurador federal. Crimes sexuais contra menores são prioridade absoluta desta procuradoria. Carla foi levada para presídio feminino, onde ficaria isolada por segurança. Crimes contra crianças são desprezados até mesmo por outras presas, explicou o diretor do presídio. Manteremos isolamento total para evitar linchamento. Ela daria à luz na enfermaria prisional sob escolta. Daniel concedeu única entrevista para a TV local. Descobri que vivia numa mentira elaborada por criminosa que destruiu minha família. Mas consegui salvar Gabriel de mais anos de abuso e proteger meus outros filhos. Justiça está sendo feita. Sua dignidade impressionou telespectadores. No final do dia, a cidade inteira conhecia detalhes do caso que chocou até delegados experientes. Carla, a psicóloga respeitada, se tornara símbolo nacional de como pedófilos usam posições de confiança para abusar crianças. Gabriel se tornara exemplo de que vítimas podem ser resgatadas mesmo após anos de manipulação. A história que começou com o homem descobrindo própria esterilidade terminou como operação nacional contra a pedofilia familiar. Daniel, que se achava traído comum, se revelou herói que salvou o enteado de mais anos de abuso sexual. A justiça, enfim, havia começado a ser feita. 6 meses após a prisão de Carla, o julgamento que toda a cidade aguardava finalmente começou no Fórum Criminal da comarca. A sala estava lotada com jornalistas, familiares das vítimas, psicólogos estudiosos do caso e curiosos que acompanhavam o que se tornara símbolo nacional da luta contra abuso sexual infantil. Carla chegou ao tribunal escoltada, usando uniforme prisional laranja.
visivelmente abatida pelos meses de isolamento carcerário. O bebê havia nascido 2 meses antes, uma menina saudável que fora imediatamente colocada sob guarda de Daniel e Regina, longe da mãe criminosa que jamais poderia criá-la. A ré Carla Mendes Silva, anunciou o juiz Dr. Fernando Almeida, responde por 247 crimes de estupro de vulnerável continuado, corrupção de menores, falsidade documental, apropriação indébita e formação de quadrilha. São mais de uma década de crimes hediondos contra a menor sob sua responsabilidade. O promotor público apresentou evidências devastadoras. Gravações onde Carla confessava os abusos, exames de DNA comprovando múltiplas gravidezes, laudos psicológicos detalhando traumas causados em Gabriel, registros médicos falsificados para encobrir crimes. Era material suficiente para 3 condenações perpétuas. Gabriel, agora com 20 anos e em tratamento psicológico intensivo, prestou depoimento como vítima. Durante 13 anos, acreditei que Carla me amava. Ele disse com voz embargada. Hoje entendo que fui violentado sistematicamente por pedófila que destruiu minha infância, adolescência e início da idade adulta. Vocês conseguem imaginar a coragem necessária para uma vítima enfrentar o próprio abusador num tribunal? Gabriel se tornou símbolo de resistência para milhares de crianças que sofrem abusos silenciosos. Deixem nos comentários uma palavra de apoio para vítimas que encontram força para denunciar. Regina, mãe biológica de Gabriel, também depôs. Carla me chantageou para abandonar meu filho quando ele tinha 2 anos. Ela planejou ficar sozinha com ele para abusá-lo livremente. Perdi 17 anos da vida do meu filho por causa de uma criminosa que se fazia de salvadora. Daniel prestou depoimento emocionante. Durante 20 anos, sustentei financeiramente uma pedófila, criei meus próprios netos como filhos sem saber, financiei crimes hediondos, achando que estava sendo bom marido e pai. Carla não destruiu apenas Gabriel, destruiu nossa família inteira. Pedro, agora com 13 anos, estava sendo acompanhado psicologicamente e começava a entender que Daniel era seu avô, não seu pai, e que Gabriel era seu pai biológico, não seu irmão. A complexidade familiar criada pelos crimes de Carla afetaria todos por décadas. A defesa de Carla tentou alegar doença mental, mas perícias psiquiátricas comprovaram que ela era plenamente consciente dos crimes que cometia. A ré apresenta transtorno antissocial de personalidade, mas mantém total discernimento sobre ilegalidade e imoralidade de seus atos, concluiu o Dr. Paulo Santos, psiquiatra forense. Testemunhas revelaram aspectos chocantes da personalidade criminosa de Carla. Colegas psicólogos contaram sobre comportamentos suspeitos que ignoraram. Vizinhos relataram situações estranhas que presenciaram. Até mesmo clientes do consultório revelaram comentários inapropriados que ela fazia sobre menores. A doutora Ana Paula, psicóloga responsável pelo tratamento de Gabriel, explicou ao júri como pedófilos manipulam vítimas. Eles constroem dependência emocional, isolam socialmente, criam narrativas onde abuso é demonstração de amor especial. Gabriel foi programado durante 13 anos para ver crimes como o carinho maternal. O aspecto mais chocante do julgamento foi descobrir que Carla havia documentado os abusos. Polícia encontrou fotografias, vídeos, diários detalhados sobre desenvolvimento sexual de Gabriel. Era a pedófila que catalogava sistematicamente crimes contra a própria vítima. Carla Mendes Silva representa o pior tipo de predador sexual, declarou o promotor em alegações finais. Usou posição de madrasta, profissão de psicóloga, confiança familiar para abusar de criança durante 13 anos. Merece pena máxima para proteger sociedade de criminosa tão perigosa. A sentença foi histórica. 89 anos de prisão em regime fechado, sem direito à progressão para regime semiaberto pelos primeiros 30 anos. Crimes dessa natureza exigem punição exemplar, declarou o juiz. A ré vai passar resto da vida pagando pelos traumas que causou. Carla desabou ao ouvir a condenação, finalmente demonstrando emoção após meses de frieza. Mas não era arrependimento.
Era desespero por perder controle absoluto que exercera sobre vítimas durante mais de uma década. Do lado de fora do tribunal, Daniel concedeu entrevista final. Justiça foi feita. Carla nunca mais poderá destruir outras famílias. Gabriel está se recuperando. Pedro está sendo cuidado. Minha neta crescerá longe da criminosa que a gerou. Reconstruiremos nossas vidas baseadas na verdade, não em mentiras. Gabriel, apoiado por Regina e Daniel, também falou. Quero que minha história inspire outras vítimas a denunciar. Abuso sexual não é culpa da criança, não é amor, não é normal. Adultos que fazem isso com menores são criminosos que merecem prisão. O caso Carla Mendes Silva mudou legislação nacional sobre crimes sexuais contra menores. Penas foram aumentadas, prescrição foi eliminada, monitoramento de pedófilos foi intensificado. A tragédia de uma família se transformou em proteção para milhares de crianças. 3 anos depois, Gabriel se formou em Direito e especializou-se em defesa de vítimas de abuso sexual. Pedro crescia saudável sob cuidados de Daniel e Regina. A menina nascida na prisão era criada com amor por avós, que garantiriam que ela nunca soubesse de onde veio. Carla definhou na prisão, abandonada por todos, sem visitas, sem correspondência, sem esperança de liberdade. A mulher que um dia manipulou famílias inteiras morreu sozinha na cela, pagando pelos crimes mais hediondos que uma pessoa pode cometer contra criança indefesa. Chegamos ao final de uma das histórias mais perturbadoras que já compartilhei com vocês. A jornada de Daniel nos ensina lições fundamentais sobre proteção familiar, sinais de abuso e a importância de nunca baixarmos a guarda quando se trata da segurança dos nossos filhos. Esta história real nos mostra que predadores sexuais podem estar muito mais próximos do que imaginamos. Carla não era um estranho perigoso. Era psicóloga respeitada, mãe aparentemente dedicada, esposa que construiu uma fachada perfeita para encobrir crimes hediondos. Pedófilos são especialistas em manipulação. Constroem imagens públicas irrepreensíveis, justamente para ter acesso às vítimas. Para vocês, pais e mães que estão me ouvindo, prestem atenção aos sinais. Crianças que mudam de comportamento drasticamente, que demonstram conhecimento sexual inadequado para a idade, que ficam nervosas perto de adultos específicos, que começam a ter problemas na escola sem motivo aparente. Esses podem ser indicadores de abuso sexual. Para vocês, homens que se identificaram com Daniel, confiem nos instintos quando algo parecer estranho em casa. Aquela sensação de que algo não bate, muitas vezes, é seu subconsciente captando sinais que sua mente consciente ainda não processou. Investiguem, questionem, protejam suas famílias. A história de Gabriel nos ensina que vítimas de abuso sexual podem não reconhecer imediatamente que foram violentadas, especialmente quando o abuso começou na infância. Manipulação psicológica é parte integral dos crimes sexuais contra menores. Pedófilos programam crianças para aceitar violência como demonstração de carinho especial. O que mais me impressiona neste caso é como uma única pessoa destruiu múltiplas gerações de uma família. Carla não apenas abusou de Gabriel, ela manipulou Regina para abandonar o filho, enganou Daniel por 20 anos, traumatizou Pedro, criou uma rede de mentiras que afetará todos pelos próximos décadas. Mas há esperança na história de Daniel e Gabriel. Famílias podem se reconstruir após trauma sexual. Com terapia adequada, apoio médico especializado, amor incondicional e muito tempo, é possível ressignificar experiências traumáticas e construir relacionamentos saudáveis. A coragem de Daniel em investigar suas suspeitas, de enfrentar verdades dolorosas, de proteger Gabriel mesmo descobrindo a complexidade da situação, mostra que homens verdadeiros protegem os vulneráveis, independente de parentesco biológico ou circunstâncias complicadas. Regina nos ensina sobre perdão e reconstrução. Depois de 17 anos separada do filho por chantagem de uma criminosa, ela conseguiu reatar os laços familiares e se tornar parte fundamental da recuperação de Gabriel. Nunca é tarde para reconectar com pessoas que amamos. A mensagem mais importante desta história é sobre denúncia. Gabriel viveu 13 anos de abuso
porque ninguém questionou comportamentos suspeitos de Carla. Vizinhos, colegas, familiares, todos viram sinais, mas ninguém investigou. Se vocês suspeitam de abuso sexual infantil, denunciem. É melhor investigar suspeita infundada que permitir que crime continue. Pais e mães, vocês conhecem todos os adultos que têm acesso aos seus filhos? Questionam comportamentos suspeitos? Conversam abertamente sobre corpo, limites, segurança? Compartilhem nos comentários dicas de proteção que funcionam em suas famílias. Homens que se identificaram com Daniel já tiveram suspeitas sobre comportamentos estranhos em casa? Como lidaram? Dividam suas experiências para ajudar outros pais a identificar sinais de perigo. Se esta história tocou vocês de alguma forma, compartilhem. Pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para encontrar coragem de investigar situações suspeitas ou denunciar abusos que estão presenciando. Vítimas de abuso sexual que conseguiram se recuperar. Sua força inspira outras pessoas que estão passando pelo mesmo trauma. Deixem uma palavra de esperança nos comentários para quem ainda está lutando para se curar. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana, compartilhamos histórias reais que mostram a importância de proteger nossas famílias, de estar atentos aos sinais de perigo, de nunca desistir de lutar pela verdade. Lembrem-se sempre, crianças dependem dos adultos para a proteção. Se não protegermos nossos filhos, quem protegerá? A segurança das nossas crianças é responsabilidade de todos nós. Para denunciar abuso sexual infantil, liguem 100, Disque Denúncia Nacional, ou procurem conselho tutelar da sua cidade. Toda denúncia é investigada, todo relato é importante. Força para todas as famílias que lutam para proteger suas crianças. Vocês não estão sozinhos nessa batalha.